Hoje a gente vai brincar um pouquinho com um problema que eu criei, né, baseado em algo real. Todos os dias eu vou para o trabalho, para a escola, né, e eu passo por um terreno. Obviamente é um terreno em formato retangular, né, e tem uma placa de venda nesse terreno. Então, diz o seguinte na placa, né, o número do contato da pessoa e a área total do terreno. Então, imagina o seguinte, que aqui está meu terreno, eu não pensei em nenhuma forma diferente de trabalhar isso, a não ser pensar na figura geométrica, né, que é o retângulo. Eu só fazer um desenho bem mais interessante, né? E eu fiquei com a seguinte pergunta. Como eu disse, né, está escrito lá que a área total é 432 metros quadrados. E eu fiquei na minha mente, cara, como que eu consigo trabalhar essa ideia, esse problema, né, de uma forma que eu consiga determinar. Deixa eu só aumentar o tamanho aqui, que eu achei que ficou pequeno, né, para a imagem aqui da tela. Como que eu consigo trabalhar esse problema, né, para conseguir achar os lados desse terreno? Afinal, ficou na minha mente uma curiosidade. Qual o lado do terreno? Quais são os comprimentos até o fundo e da frente do terreno, né? Bom, e aí eu fiquei supondo, né? Eu olhava pro terreno, todo dia eu passava por ele, ó. Eu acho que o fundo do terreno, ele tem 4 vezes o tamanho da frente do terreno, né? A distância até o fundo, ou 3 vezes, ou até 5 vezes. Deve ser algo entre 10 metros, 11 metros de frente. E aí, com base nisso, eu consigo até prever qual seria a parte de fundo. E eu fui brincando. Até que eu observei que esse terreno ele é murado, obviamente, né? Pelo menos nas laterais e no fundo. Então, essas partes aqui tem um muro. Essa parte aqui não tem muro, que é a frente do terreno. E eu observei que o muro ele tem o espaço entre as colunas, né? Então tem uma coluna aqui, aí tem outra mais aqui, outra mais aqui, outra mais aqui, outra mais aqui. E elas se intercalam com um padrão de tamanho, que é igual. E aí eu fui contar, passei bem devagarzinho nesse dia, eu fui contar quantas colunas eu tenho desse lado e quantas colunas eu tenho desse outro lado. E eu percebi o seguinte, eu tinha 15 colunas desse lado, então 15 pedaços de comprimento de muro iguais, né? Então aqui eu tinha 15 vezes x, que é o comprimento do muro. Deixa eu trocar a cor aqui, né? 15x. E, obviamente, eu também tinha do mesmo tamanho, pelo menos a gente pode padronizar assim, 4 desse lado aqui, ó. 4 feio. Né? Então, 4. Vou só ajeitar que esse aqui tá muito feio. E aí eu pensei, cara, eu consigo colocar a área do terreno em termos dos lados. Afinal, todo mundo sabe, ou pelo menos deveria lembrar, que a área de um retângulo é base vezes altura, ou, no nosso caso aqui, um lado vezes o outro, ou comprimento vezes largura. Vou colocar comprimento C e largura L. E aí, como eu tenho uma referência, o X, que é o tamanho da parte de muro, né, mais ou menos, eu vou ter o seguinte, que se eu tiver 15 vezes X aqui, vezes 4 vezes X aqui, eu consigo fazer, obviamente, um produto notável que vai dar uma equação do segundo grau, né? E como eu sei a área, fechou. Coisa mais besta do mundo. Eu encontro o tamanho das partes de muro, né? E aí, traz esse resultado, que vai ser o meu x, para cá. Coloca aqui e multiplica por 15. Opa, acabei de achar um lado. Coloca aqui e multiplica por 15, pelo 4, né? Acabei de achar o outro lado. Bom, essa foi a sacada que eu tive, né?
Falei, opa, é possível sim descobrir o tamanho desse terreno, as dimensões. Basta eu usar um pouco de matemática básica e equação do segundo grau, que aí vem aquilo que a galera diz, né? Nunca vou usar para nada, Bhaskara, essas coisas. De fato, aqui eu não preciso usar Bhaskara, só se eu quiser realmente forçar a utilização da ferramenta. Não é necessário, mas eu posso fazer para vocês também dessa forma. Bom, então, seguindo a nossa formulazinha aqui descrita, eu vou simplesmente substituir. Olha só. A área vai ser 432 igual a comprimento, que nesse caso é o 15x, vezes a largura do terreno, que nesse caso é o 4x. Ora, temos um produto, né, com números incógnitos. Então eu vou multiplicar um número pelo outro e a incógnita pela outra. Obviamente vai ficar 4 vezes 15, que dá 60. Vou fazer aqui embaixo, tá? 432 é igual a 60 e x vezes x é exatamente x ao quadrado. Ok, nada de novo. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, né? Que eu vou só reorganizá-la para ficar bonitinha. Ficaria aqui 60x ao quadrado menos 432 igual a zero. E aqui eu resolveria desse formato por Bhaskara. Porém, eu vou te mostrar que já está basicamente resolvido, partindo daqui. Olha só, usa a regra de equação normal. Você está multiplicando aqui esse 60 vezes x, você vai pegar esse 60 e vai mandar para o outro lado com o sinal, não, desculpa, com a operação oposta, né? O inverso da multiplicação seria a divisão. Então vai ficar que x é igual a x ao quadrado, tá? 432 dividido para 60. Ora, eu já fiz essa conta, obviamente, né? Para ficar mais rápido. E a gente obtém que é 7,2. Mas isso aqui é o nosso x ao quadrado igual a 7,2. Certo? E aqui eu posso brincar com as formas de resolver. Se eu sei que x ao quadrado é 7,2, eu consigo descobrir quanto que vale o x. Né? Basta eu usar aquele nosso processo de retirar a raiz. E eu sei que vai dar mais ou menos a raiz de 7,2. Porém, a gente está querendo ser prático. Não faz sentido o comprimento, ou seja, medidas, né, que são negativas para comprimento. Então, tira a raiz do 7,2 e acabou. Claro. Isso também já fiz, vai dar 2,6832. Opa! Vou ajustar esse 6 aqui que tá feio. Blá, blá, blá. Ou eu posso fazer uma aproximação 2,69 ou 2,7. Você escolhe. Metros. E aqui, amigo, eu só preciso... Vou fazer 2,69, tá? Que eu acho que é uma aproximação tranquila. Trazer para cá e fazer essa operação aqui. 15 vezes 2,69. Já fiz essas contas, vai dar 40,35. E a mesma coisa eu vou operar aqui em cima. Ó. 4 vezes 2,69. Também já fiz essa conta, vai dar 10,76 metros, né? E aí vamos conferir, fazer aqui no verdinho, 40,35 vezes esse 10,76. Obviamente vai dar 434, eu passei um pouquinho pelo meu arredondamento, né? Perdi aí um pouquinho de precisão porque eu arredondei muito. Se eu quiser usar o 68 ao invés de 69, posso usar. Se eu quiser usar o 683, melhor ainda. Quanto mais casas eu usar, mais próximo eu vou chegar do meu valor que está medido lá. Claro que, vamos ser sinceros, eu
sei também que nessa medida que está escrita, ela já carrega um erro. Afinal, quem mediu talvez possa ter errado um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, é um chute meu aqui, né? Esse valor plausível, né? Afinal, pode ser que ele tenha um pouquinho a mais, um pouquinho a menos e que dê exatamente os 434 metros quadrados. Ou pode ser que falte, então pode ser que esse 432 aqui é um arredondamento já feito das medidas que o cara que mediu fez. Então percebam que trabalhar com medidas é uma coisa curiosa. Carrega erros desde o processo de medir ao processo de calcular, como a gente fez aqui. Agora, eu vou utilizar essa outra fórmula aqui, ó, para a gente trabalhar com a ideia lá da Bhaskara, né? Que é muito comum a gente ter essa noção, essa crítica, né? Pelo menos eu já ouvi muito isso na internet, principalmente, de que eu não vou usar Bhaskara para nada na minha vida. Cara, de fato, você não precisa de Bhaskara, eu te mostrei fazendo aqui. Mas, se você quiser usar em problemas mais difíceis, talvez, é interessante, é um método, é uma ferramenta muito interessante. Ela tem o seu valor. A gente despreza aquilo que a gente não costuma ter uma utilidade em todos os momentos da nossa vida. Mas é uma utilidade que está dependendo do meu conhecimento da ferramenta. Se eu não sei usar um martelo, eu nunca vou precisar de um martelo. Ainda vou dizer que o martelo não serve para nada. Né? Afinal, eu não uso. Se eu não sei usar uma furadeira, por exemplo, é uma ferramenta de excelentíssima garantia de que a gente vai furar perfeitamente, né? Mas se eu não sei usar a furadeira, quando eu for querer usar, eu vou cagar tudo e vou fazer buraco na parede que não era para fazer. Todo torto ainda mais. Que a bucha vai entrar torta e não vai entrar toda. Então você percebe que a ferramenta, ela tem que estar nas mãos de alguém que domine a ferramenta, né? Se tu me dá um formão e falar, Dayan, faz aí uma escultura de madeira. Amigo, eu vou fazer, vai ficar uma bosta. Afinal, eu nunca tive essa experiência, então eu não domino a ferramenta formão para criar esculturas. Logo, vamos ser coerentes. Talvez não vá sair uma coisa boa, provavelmente não, né? Então perceba que a ferramenta, ela só tem utilidade e serventia quando você domina ela. Então a matemática ela é muito isso, tem diversas ferramentas. Se você não domina essas ferramentas, você vai sofrer porque você não tem habilidade suficiente para trazer ela para algo concreto, para algo real, para algo do seu dia a dia. Logo, né, a gente vai pensar aqui na resolução por Bhaskara para trabalhar a ferramenta num problema real do nosso cotidiano. Pelo menos do meu, né? Então vamos lá. Perceba que a gente tem os índices, né? Vou fazer aqui bonitinho. Esse aqui é o nosso A. Esse 60 aqui é o nosso A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. O B, ele não aparece, então B é igual a zero. E o C é esse menos 432, é o nosso C. Então, primeiro passo, delta. Perceba que o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A, que nesse caso é 60, vezes C, que nesse caso é o menos 432. Então, você vai fazer essa multiplicação. Menos 4 vezes 40, que é o A. 40 não, de onde que eu tirei esse 40? Desculpa. 60. Menos 60. Ou menos 4 vezes 60 vezes menos 432. Você vai obter aí 103.680. Ora, achou o delta, você vai lá e aplica também a nossa fórmula aqui na equação de Bhaskara, né? Menos B mais ou menos... Ui, aqui tá bugado, gente. Deixa eu só apagar aqui para ficar... Aí eu fiz besteira, hein? Eu não sabia que a borracha estava desse tamanho. Vamos lá. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Perceba que aqui eu já tenho, obviamente, raiz quadrada do 103
1.680 sobre 120. Essa raiz aqui não tem outro jeito. Você vai apelar para a calculadora, afinal a gente não quer perder tempo aqui, tá? Vai dar 321, aproximadamente, tá? Vírgula 993. E esse valor eu vou dividir pelo 120. Deu 2,683. 2, né? Observa que tinha mais números, tá? Pode ter uma divergência daqui em diante de um pouquinho de números das outras casas decimais da primeira solução. Ou seja, se eu for olhar bem, talvez os números que vêm aqui depois divirjam, né, dos que vêm aqui. Porém, eu posso aplicar a mesma hipótese que eu fiz aqui de 2,69, ou eu vou agora fazer com esse valor aqui inteiro. Então vai ficar aqui 15 vezes 2,683, 2. E aqui vai ficar 4 vezes 2,6832. E aqui eu vou, para facilitar, né, usar a calculadora. Então, fazendo a primeira conta, que vai dar 40,248 metros. E aqui vai ficar 10,7328 metros. E eu vou multiplicar esse cara aqui por esse 40,248. E observa que eu obtive aqui, ó, fazer em marrom também. Fazer a conta, né? 40,248 vezes 10. Opa, 10,73 é 28. E eu obtive 431,9737 metros quadrados. Ou seja, aproximadamente 432 metros quadrados. Percebo que agora eu cheguei bem mais perto do valor que está escrito. Como eu disse, são aproximações porque eu realmente não medi, né? E eu não carreguei todas as casas decimais que vem aqui. Afinal, é um número quebrado. Então chegou o momento que o cara que olhou lá, ele com certeza ele não enxergou esses dois caras aqui, ó. Esse 32 aqui, ele jamais enxergou isso. Talvez ele tenha enxergado isso aqui. Talvez ele tenha enxergado isso aqui. Talvez ele tenha enxergado isso aqui, né? E daqui ele não achou 32, né? Ele achou 684. Então tu percebe que aproximar números, afinal eu tenho uma medida que eu não consigo ter precisão absoluta, me dá um valor aproximado. Eu fico ali rodeando aquele valor até chegar num valor que eu possa arredondar, que foi esse caso aí, né? Mas perceba o seguinte, eu sei de duas coisas. De uma coisa eu tenho certeza. A frente do terreno tem 10 metros. E o fundo do terreno, a distância, né, da lateral do terreno, o comprimento do terreno, é 40 metros. Um pouquinho mais, né? Provavelmente, mas eu tenho certeza disso. 10 por 40 esse terreno tem. E aí eu posso pensar na minha, já brincando, né, em como eu vou construir. Ah, eu quero fazer uma casa que ocupe 1/3 do terreno, né, que ocupe 1/4 do terreno, que ocupe 2/4 do terreno, 3/4. E aí eu vou brincando com essa ideia a fim de conseguir demonstrar, né, ou pelo menos prever o tamanho da construção que eu quero fazer. Ah, eu quero uma piscina. Aqui nessa parte aqui, sobra isso aqui. Então você percebe que eu consigo supor tamanhos já, né, e ver se o que eu quero construir vai caber nesse terreno. Afinal, eu sei agora que aqui tem pelo menos 40 metros e que aqui tem pelo menos 10 metros. E aí, cara, fica fácil, né?
a gente vê que a matemática tem isso de super interessante, que talvez a gente olha, Bhaskara não serve para nada. Tá aqui, fiel, ó, uma grande demonstração de algo real para que eu consiga prever ou pelo menos conhecer uma relação ou uma aproximação de algo real, de um terreno real, dado essa observação minha, né, das distâncias entre as colunas, que aqui teriam 15 colunas e aqui 4 colunas, né? E fazer a relação matemática. Claro que eu estou supondo que a distância para cada coluna é sempre a mesma, tá? E é isso, cara. Eu fico feliz de trazer essa ideia matemática para vocês de uma forma facilitada, né? Ou seja, de uma forma direta, objetiva que a gente fez aqui. Ou também utilizando aquelas ferramentas que a gente acha que não tem utilidade, mas que está aqui. A prova de que sim, Bhaskara eu uso no meu dia a dia. Depende da minha forma de dominar a Bhaskara, né, a ferramenta, e de tentar encontrar uma utilidade, né? Não adianta eu querer utilizar para qualquer coisa. Nem sempre eu vou usar Bhaskara. Às vezes eu posso usar, dependendo da minha praticidade, isso aqui é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais óbvio. Mas eu posso querer sim, só para título de, né, trabalhar com a ferramenta, trazer essa opção. Fique com Deus, queridos. Espero que tenham gostado dessa brincadeira que a gente fez aqui. E em breve ou não, nem tão breve assim, surgirá outro vídeo por aí, tá? Então, é isso. Tchau, tchau.